Como vão as senhoras e senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Na matéria de hoje, nós vamos analisar essa história de que cada vez mais nós temos visto, inclusive, de que não há um eixo Rússia-China. A matéria é bem recente, que é de 20 de outubro de 2021. Veja só. A matéria diz o seguinte: você deve ter cuidado com o que deseja, porque você pode simplesmente conseguir. Assim vai o velho clichê. Na diplomacia, no momento, parece que você deve ter cuidado com as ameaças para as quais se prepara, porque você pode acabar produzindo-as. Preste atenção no que ele está dizendo, que se você se prepara para uma ameaça que supostamente é inexistente, como ele diz, de um eixo China-Rússia, na verdade você vai acabar produzindo-as. E ele diz, há uma tendência crescente no Ocidente de tratar a Rússia e a China como um único e ameaçador urso-dragão. Isso subestima as tensões reais entre Moscou e Pequim, mas corre o risco de aproximá-los ainda mais. Então, vamos lá. Primeiramente, eu, no caso, não subestimo as tensões reais existentes entre Moscou e Pequim. Eu mesmo já falei delas aqui em vídeos anteriores. Existem tensões, existem diferenças, nenhum quer ser dominado pelo outro, nenhum quer que o outro seja a nova hegemonia mundial, né? Eles não querem tirar os Estados Unidos do caminho para depois terem um ao outro como adversários. Mas eu penso que ambos compreendem que estas tensões reais existem, e não só existem, como eles, na minha opinião, vão deixar para resolver essas tensões reais depois de tirarem o obstáculo que eles têm no caminho, que não é apenas os Estados Unidos e não é o Ocidente como um todo, de certa maneira. Mas, a título de melhor entendimento, seriam os poderes mais ligados ao sistema anglo-saxão aqui no Ocidente. E eu não estou nem demonizando e nem santificando nenhum lado e nem no outro, porque para mim são ambos, quando nós estamos tratando de alto poder político, ambos guiados por forças espirituais aí que não querem o melhor para a humanidade, não. Mas isso também não vem ao caso nesse vídeo. Aí ele diz o seguinte, bom, antes de nós continuarmos, eu quero dizer o seguinte, o que eu tenho percebido é que cada vez mais nós temos visto matérias com esse teor, afirmando de que não há um eixo Rússia-China. E eles até ilustram essa matéria aqui, mostrando o Xi Jinping bem maior do que o Vladimir Putin, né? E manipulando aqui a direita através do Facebook, a esquerda através do Twitter, enfim, usando redes sociais como meios de manipulação de um lado ou de outro. E aí nós vemos o mapa dos Estados Unidos aqui embaixo, formando aí uma espécie de tabuleiro de xadrez, onde eles usam as peças como eles bem entendem, né, e que eles sim, então, estariam por trás disso. Ao passo em que a matéria afirma o contrário, que não há um eixo Rússia-China, como estão dizendo. Como isso está cada vez mais frequente, cada vez mais pessoas estão falando sobre isso, eu resolvi passar a ler, investigar um pouquinho quem são as pessoas que estão escrevendo esse tipo de coisa, como, por exemplo, Mark Galeotti. Quem é Marco Galeotti que está escrevendo essa matéria? Não que ele não possa escrever, não que eu vá condenar o que ele escreveu, cada um escreva aquilo que achar melhor, aquilo que vai mais ao encontro do seu interesse, mas nós, para entendermos bem as coisas como estão acontecendo, temos de entender quais os interesses que supostamente podem estar por trás daqueles que escrevem determinadas matérias, correto? Porque todas as matérias têm um viés por trás, porque alguém que escreveu tem o seu próprio viés, as suas próprias crenças, seus próprios valores. Então, entender quem escreveu as matérias já é um pouco uma maneira de entender o mundo também. Então, Marco Galeotti, ele é nascido em 1965, tem, portanto, aí, vamos ver, 55 anos aproximadamente, 56, né? Então, ele é um palestrante, escritor baseado em Londres, justamente o lugar aí tão demonizado, né, pelo eixo, né, ou suposto eixo Rússia-China. Agora, é interessante como Londres é um mistério, né? É quase um mistério babilônico também. Não à toa tem tantos símbolos aí ligados às religiões de mistérios, porque ao mesmo tempo em que eles dizem defender o Ocidente, eles acobertam muitas pessoas, não estou falando desse escritor aqui, no caso,
mas que ao mesmo tempo são pessoas que estão atacando o próprio sistema que eles dizem defender, atacando-os pessoalmente muitas vezes. Bom, então ele tem aqui vários cargos em instituições de prestígio, Escola de Estudos Eslavos do Leste Europeu, lá fazendo divisa com a Rússia, Royal United Services Institute, o Instituto Internacional de Relações Internacionais de Praga, etc. Mas quem de fato ele é ou foi? Anteriormente, ele foi professor clínico de assuntos globais no Centro de Estudos Globais da Universidade de Nova York. Veja aqui a tochinha iluminada com os louros da vitória, né? Tudo isso ligado às antigas tradições gnósticas, símbolos, né? Antes de se mudar para Nova York, ele foi chefe do departamento de história da Keele University. Vemos aqui símbolos aos 7, a cana e 2 bolas aqui, né? No caso aqui seria uma foice, né? O nó, né? O nó, a flor de lótus, desculpe, a flor de... Meu Deus, esqueci agora. O lírio, né? Enfim, quem ele foi de fato? Professor visitante de segurança pública da Escola de Crimes de Rutgers, Newark, um dos 3 campos de Nova Jersey. Pesquisador sênior da Foreign and Commonwealth Office e também professor visitante da MGIMO, que é uma universidade, um Instituto Estadual de Relações Internacionais de Moscou, e na Charles University de Praga. Quem está lá na comunidade fechada já sabe como Praga está envolvido em na verdade, é uma cidade central para certas ordens gnósticas. E aí, né, vamos adiante. E aí vamos ver aqui, por exemplo, educação e carreira. Ele também contribui com artigos, atualmente, né, ele está contribuindo com artigos para o The Moscow Times, um jornal online independente em inglês com sede em Moscou, portanto ele escreve tanto aqui para o Ocidente quanto para um jornal lá de Moscou, né? Então nós vemos aí que há uma espécie de aparente, né, na minha opinião, aparente conflito, né, de interesses. Aí nós vemos aqui vários livros, olha só, quantos livros escritos, né? Uma curta história da Rússia, exércitos de guerra russo-ucraniana, precisamos falar sobre Putin, a batalha que fez a Rússia, supermáfia da Rússia, o moderno exército russo, guerra híbrida. Então ele é um cara voltado muito para entender a Rússia e para falar da Rússia, que é a agenda do Kremlin de 1995, Afeganistão, a última G da União Soviética e aí por diante. Então nós temos aí mais ou menos já uma noção de quem é Mark Galeotti. Eu podia fazer um estudo mais aprofundado, mas eu deixo isso para vocês porque eu quero terminar aqui a matéria com vocês. Então ele diz assim, o caso mais recente em questão, continuando onde nós paramos, foi a entrevista do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, ao Financial Times, na qual ele criticou toda essa ideia de que olhamos para a Rússia ou para a China porque tudo anda junto. A implicação é que existe um eixo sino-russo que representa um desafio único e coerente para o Ocidente. Esta é uma oposição talvez compreensível, mas também claramente problemática. Então veja só como ele vai formando a opinião aqui do público americano, porque isso aqui é um site lido mais, não só pelo público americano, mas pelo público anglo-saxão de uma maneira geral. Então claramente é uma reaproximação crescente, mas muito dela é simbólica, diz ele, é só simbólico, né? Por exemplo, a troca de tecnologia de alto nível, né, como aquela que supostamente levaria a China à Lua, mas que agora nós vemos aí criando um MB intercontinental, né, que assustou o mundo, assustou os Estados Unidos. Então é só simbólica essa aproximação da China e da Rússia, só para inglês ver mesmo, né? Então China e Rússia suspeitam da ordem global liderada pelo Ocidente. Eles veem a soberania nacional como mais importante do que as normas internacionais, e as tentativas ocidentais de mudá-las por meio de sanções e hipocrisia têm causado queixas comuns. Só meras queixas, né? Como se eles não estivessem agindo.
Assim, pessoal, o resto da matéria é bem interessante. Não deixe de ler a matéria, mas leiam sempre com esse óculos, né, de separar. É quase como aquele óculos do Say Alive, né, que mostra a verdade por trás daquilo que está escrito. É interessante ler, mas saber filtrar. Mas assim, basicamente, pessoal, o que nós estamos vendo é que, sem demonizar mais uma vez e sem santificar nenhum dos lados, nós estamos vendo que sim, o mundo está se preparando para um conflito, sim, apesar deles estarem dizendo que há meros desentendimentos, que há uma mera aproximação simbólica. Não, as coisas não são assim, na minha opinião, não. Na verdade, eu vejo assim, uma aproximação cada vez mais forte, tanto de países orientais, como uma nova organização sendo feita aqui no Ocidente, que já se estendeu ao Pacífico, já falamos aqui anteriormente. E isso, meus amigos, na minha opinião, não vai acabar bem. O Brasil, como sempre, vai adiar até o último momento tomar uma posição, porque já é costume aqui do Brasil fazer isso. Mas uma hora, lá na frente, se as coisas se precipitarem para atitudes quentes, digamos assim, mais uma vez o Brasil será arrastado para um conflito. E mesmo que não fosse, indiretamente, hoje nós estamos todos interligados. Então todos sofreríamos aí com o fechamento de cadeias de abastecimento de itens de extrema necessidade, né, como de higiene, de alimento, insumos para plantação aqui no Brasil. Eu já falei sobre isso várias vezes. Então não é nenhuma perda de tempo vocês prestarem atenção no que está acontecendo, para não acharem que podem interferir em alguma coisa de nível global, não, mas para individualmente ir tomando suas próprias precauções, especialmente para nível de desabastecimento, tá, pessoal? Tenho repetido isso, vou repetir quantas vezes for necessário, porque já que eu me dispus a isso, eu penso que eu tenho de fazer o melhor possível para você que está me ouvindo. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.